E agora, com vocês, nossa Orlando Connection, diretamente de Orlando, Alan dos Santos. Grande Alan, bom dia, tudo bem com você, meu amigo? Bom dia, Marco, bom dia, Adriles, bom dia, Paulo, Karina, é um prazer estar aqui com vocês. 10h15 aqui, 11h15 aí em Brasília. Karina deve ser de noite lá já, né? Não, quase, são 4h15 aqui, 4h15. Né? Ainda estamos na tardezinha. Muito bem, o assunto que tá... O assunto Vamos que lá. o assunto que o pessoal está comentando muito aqui nos Estados Unidos é que o Donald Trump criou uma conta no TikTok. E lembre-se, né, o Congresso americano chegou a passar ali uma lei para, de alguma maneira, meio que banir o TikTok caso ele não corresponda aos requerimentos que foi colocado contra a empresa aqui nos Estados Unidos. O Donald Trump criou uma conta no TikTok e em menos de 24 horas ele tem 5 milhões de seguidores a mais do que o Biden. E, óbvio, né? 5 milhões de seguidores a mais é muita coisa, sabe? Tem chamado a atenção das pessoas. De novo, volta aquela questão dos eleitores do Biden. Onde estão os eleitores do Biden? O Donald Trump não está perdendo força, como a imprensa brasileira gosta de dizer, né? Aqui eles estão, os apoiadores do Trump estão usando abertamente, né? Eu quero um convicted felony como presidente, ou seja, eu quero um homem condenado como presidente, por causa da condenação abjeta do Donald Trump. Lembrando que na condenação não se explica muito bem do que ele foi condenado, né? Basicamente, Donald Trump teria sido condenado porque pagou mais impostos. Uma coisa muito louca, todo mundo acompanhou a loucura do julgamento do Donald Trump e ele cresce cada vez mais, está tendo cada vez mais força. E agora o Donald Trump alcançou um público que não é o dele, e não será, certamente, porque é aquele eleitor que fica ali na massa, fica ali no meio, indo para lá e para cá, meio perdido, igual o Pondé, que vocês estavam falando aí. Então é aquele eleitor silencioso, que fica ali meio na dúvida. Tem muitos estados aqui nos Estados Unidos que eles ficam mudando de republicano para democrata, não tem muita convicção com relação à questão partidária. E o Donald Trump está alcançando esse eleitor, esse cidadão americano que está preocupado. Óbvio que levanta aí, os republicanos estão levantando as orelhas desesperados, porque alguns estados já estão meio que se preparando de alguma maneira para ter um imigrante ilegal ir lá votar, porque não vai exigir nenhuma documentação. Óbvio que votar aqui nos Estados Unidos sem ser cidadão é crime, mas os democratas não estão nem um pouco preocupados com isso. Saúde. Os democratas não estão preocupados com isso e vão continuar, né, acreditando que eles podem reverter essa situação. E não se sabe muito bem ainda quem de fato vai enfrentar o Donald Trump. Se será o Biden, com toda essa situação senil dele, ou se será alguma carta na manga nos 45 do segundo tempo. Marco. E Alan, tem muita coisa acontecendo nos Estados Unidos e o pessoal gosta de fazer uma correlação direta com o Brasil sobre a influência da eleição americana no Brasil. Meio que os nervos estão à flor da pele aqui. Só que eu acho que seria legal você dar um contexto para nós, porque tem gente que acha que as soluções virão de fora quando a gente fala de ditadura do judiciário, quando a gente fala de Alexandre de Moraes, mas na verdade de fora pode eventualmente, no caso do Trump ser eleito, e está tudo caminhando para isso, a gente não sabe também o timing das coisas lá, a gente não sabe se o Alexandre de Moraes vai ter visto cancelado, a gente não sabe se os ministros do Supremo Tribunal Federal vão sofrer algum tipo de retaliação pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eu queria o teu insight a respeito disso, porque existe uma manifestação que a gente está organizando para o dia 9 de junho, que é domingo agora, na Avenida Paulista, às 2 horas na frente do MASP. Só que tem muita gente que fica nessa de achar que o momento é errado para desgastar o Lula, o momento é errado para falar sobre Alexandre de Moraes. E eu não consigo enxergar momento errado para você denunciar tanto o ditador togado quanto o Lula, que quer ser o ditador oficial por meio da lei aqui no Brasil. Olha, Marco, eu acompanho o movimento de rua
desde 2014, quando o Terça foi criado. Né? O Terça foi criado em novembro de 2014. Eu, inclusive, estive presente e colaborei nas primeiras manifestações, primeiríssimas mesmo, salvo engano, foi abril de 2015, lá no Rio de Janeiro. Não lembro se teve alguma antes de abril, mas as primeiras manifestações que ocorreram no meu estado, eu estava presente como um dos organizadores, ajudando o pessoal que estava lá, iniciando ainda, engateando. O pessoal nem se dizia ainda MBL ou coisa do tipo, vem para a rua, ainda tá, esses movimentos ainda estavam iniciando. E o histórico que eu vejo é que os movimentos de rua, de manifestação, alguns muito antigos, como o do Ricardo Salles não, do Salles, né? Que fazia já trabalho de rua em São Paulo há muitos anos. Muitos anos antes de eu, inclusive, conhecer o professor Olavo de Carvalho, só para você ter uma ideia. O Endireita Brasil, né? Movimento Endireita Brasil. Exato. E o Luiz Felipe, né, também tem um movimento, trabalhou com essa movimentação de rua. Não existia só MBL, só Vem Pra Rua e Revoltados Online. Mas esses eram os 3 maiores na época. E eles eram bem identificados, porque enquanto o MBL se aproximava do DEM, o Vem Pra Rua do PSDB, o Revoltados Online era livre. Né? Eu me lembro bem desse período, porque ele não ficava ali fazendo rito de beijamão para político. Né? E esses movimentos de rua que faziam rito de beijamão para políticos, eles não tinham de fato uma força popular. Eles só serviam para marcar uma data e o pessoal ia lá para querer apoiar as pautas que eles acreditavam que eram pautas de fato que tocavam na sua existência. Uma pauta que isso aqui realmente toca um problema do meu bairro, na minha cidade, no meu país, etc. Com isso, os próprios políticos que não estavam se aproveitando das manifestações conseguiram ganhar força. Foi o caso do próprio Bolsonaro, foi o caso do próprio Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten nunca se aproveitou de manifestações de rua. Eu posso dizer com clareza, porque eu vi isso, Bolsonaro, idem. Né? Pelo contrário, os movimentos de rua, tipo o MBL, não queriam ver o Bolsonaro em caminhão, etc. Hoje, como a gente já tem o Bolsonaro como ex-presidente, já foi presidente, existe todo um apoio ao redor do presidente Bolsonaro e agora a direita tem o PL como um partido principal para poder dominar, né? Não que ele conseguiu dominar ainda, mas está querendo dominar. Hoje o pessoal quer ficar pedindo rito de beijamão para o político para poder fazer manifestação de rua. Então inverteu. Falou assim, ô político, eu posso fazer manifestação de rua? O pessoal tem que decidir se eles querem ser eleitores ou se eles querem ser assessores de imprensa ou assessor do político. Eu tenho um carinho enorme pelo presidente Bolsonaro. Jamais pediria a ele se eu tenho que fazer uma manifestação de rua ou não. Jamais pediria a ele se eu tenho que fazer um canal de jornalismo ou não. Porque não é dessa maneira que a coisa funciona. Eu quero político sendo político, eu vou ser jornalista, eu vou ser cidadão, eu vou fazer o meu trabalho. Eu acho que as pessoas têm que começar a entender que é óbvio que o Bolsonaro tem as suas questões de estratégia para poder estar presente em certas manifestações ou não. Eu no lugar dele, teria todo o cuidado do mundo. Eu não sei quem está organizando, não sei o que será dito, não sou eu no controle, então eu fico na minha. Foi o que ele falou. Não sou nem a favor, nem contra. Mas é óbvio que o Bolsonaro fala isso desejando que a coisa aconteça. Para mim isso está claro. Mas ele só não quer se envolver por motivos óbvios. Você não está com a mão no volante, você fica ali, não, peraí, que o meu carro anda muito rápido. Então, se qualquer pessoa acelerar aqui, é igual uma Ferrari. Se qualquer pessoa que acelerar demais, o carro bate. Então, é muito compreensível o Bolsonaro se portar dessa maneira, mas o pessoal tem que começar a entender, olha, ou é manifestação de rua, né, manifestação dos brasileiros, ou é uma extensão do gabinete dos políticos, dos deputados, dos senadores, dos governadores. Eu não trabalho para gabinete nenhum, não trabalho para político nenhum. Né? Eu só não posso estar no Brasil por causa da situação que se encontra o país hoje. E a manifestação é exatamente por causa dessa situação. Então, assim, como não tem time? Né? Como é que não tem tempo para isso? Só que, convenhamos, Marco, você sabe, eu sou muito transparente, sou muito honesto. Tem uma galerinha que está aí na internet, de direita, que, na verdade, o bolso deles é pago pelo político. O cara trabalha no gabinete, não fala para as pessoas, meio que esconde, trabalha no gabinete do político XYZ e vai ali falando que tem inside information. Inside information é o meu dedo do meio aqui para ele, entendeu? Ele, na verdade, está obedecendo o político dele que está falando ali, pô, eu não vou poder ir não, então, pelo amor de Deus, fala que
que eu não autorizo, que não sei o quê, que na verdade não é uma voz honesta e transparente, que está falando assim, não, vamos lá, vai ter manifestação. Aqui nos Estados Unidos, isso não existe. Aqui as manifestações ocorrem, o pessoal vai lá, faz protesto. Imagine o Trump não tendo apoio político na frente da corte. Imagine o Trump não tendo apoio nas outras cidades, músicos não fazendo apoio ao Trump. Imagine se alguém fala assim, ó, lá no UFC, quando o Trump foi agora no UFC, ele foi ovacionado, né? Imagina alguém falar assim, ó, não levanta a bandeira não, porque senão vai estragar aqui o UFC. Não, você sabe, é umas coisas que eu não consigo entender e eu sou muito transparente. As pessoas têm que começar a escolher se elas querem uma coleira, né, de puppy, de cachorrinho, fazer rito de beijamão para político, ou se elas vão querer o bem do país. É bem simples, isso para mim até é muito transparente. Até porque isso é exercer a cidadania, né, Alan? Até porque isso é exercer a cidadania. Se você não exerce a sua cidadania, que tipo de cidadão você é? Vai ser aquele cidadão que merece mesmo a coleira e o cabresto. Essa é a questão. Então, não, exerça a sua cidadania e manifeste. Tem medo, né, Karina? As pessoas, o judiciário fez de tal sorte, colocou algumas cabeças cortadas à vista para dizer assim, cuidado com o tipo de manifestação, cuidado com o tipo de opinião que você quer ter. Agora, você cria exatamente a legitimidade da coragem do povo através dessas manifestações populares. Se você esperar por lideranças políticas que arregimentem a população para uma pauta a favor da liberdade e contra os abusos, no Brasil, em que existe um espírito de adequação ao poder, e aí eu estou falando não é só de gente esquerda, não. Qual que é a palavra do Tarcísio contra os arbítrios e os abusos do STF? Qual que é a palavra do Jorginho lá de Santa Catarina ou do Romeu Zema? Entendeu? O próprio Bolsonaro tem um certo receio, porque ele corre o risco de ser preso, de ser cerceado, de ser massacrado. Agora, se as entidades civis, se a população não arregimentar por si só um movimento a favor da liberdade contra os abusos, é o que a gente está tentando fazer, eu, Marco Antônio aqui do Fio Diário, estou tentando fazer isso. Se você não incita a população para estabelecer uma pauta objetiva, a saber, por exemplo, o impeachment do Alexandre de Moraes, para criar um freio de arrumação no judiciário, e quem pode fazer isso, e quem pode pressionar os senadores, são exatamente o povo. É o povo na rua, que não precisa ser liderado por lideranças políticas, mas tem que tomar a sua vontade e perceber. Eu não estou satisfeito com essas pautas de aborto goela abaixo, liberação de drogas, de cerceamento de liberdades. Se o povo não fala nada, aí vem o Alexandre de Moraes ou outro qualquer ministro e fala assim, não, o povo está em silêncio, ele está endossando o que a gente está fazendo. É um cinismo, eles sabem que o povo tem medo, mas se não furar a barreira do medo e não tiver centenas, milhares, dezenas, centenas de milhares e milhões de pessoas nas ruas, não se muda nada. Não adianta o Congresso americano dizer que tem uma ditadura no Brasil, não adianta o Elon Musk dizer que tem uma ditadura no Brasil. Por quê? Todo mundo sabe que tem uma ditadura na Nicarágua, em Cuba, na Venezuela, na Rússia, e ninguém faz nada. Então o povo brasileiro tem que tomar a frente.